Pode começar agora. Então, qual é o nosso porquê, né? O nosso porquê é de a gente ainda não ter desistido. Não só da Doterra, mas não ter desistido da gente, sabe? Não ter desistido de acordar todo dia de manhã e decidir ver as coisas prosperarem, as coisas acontecerem. E o nosso porquê é o que nos motiva a continuar, a não cair, não ficar com depressão, a não ficar eh, mal-humorado, não desistir da vida, não desanimar. E ele tem que estar muito firme, muito claro na nossa vida. E esse porquê é o que faz muitas pessoas conquistarem o que elas conquistam. Existe uma determinação muito forte, muito clara, né, do que as pessoas querem. E essa clareza que faz elas avançarem e faz elas fazerem o que tem que ser feito. Então, nós estamos aqui nesse desafio de 21 dias. E todos os dias a gente acorda tendo que lembrar por que que a gente está fazendo isso, né? Por que que nós estamos nos desafiando, né? Porque não tem ninguém obrigando a gente a fazer essas coisas, mas nós decidimos que nós não queremos mais ficar onde nós estamos, nós queremos avançar. Nós estamos num degrau e nós não queremos mais ficar neste degrau. Nós queremos avançar para o próximo. E eu descobri que quando a gente para, não tem como você estacionar na vida. Ou você sobe, ou você regride. Não tem o ficar estável. O estável é uma ilusão. Então pode prestar atenção, até mesmo nas nossas qualificações. Se você não está subindo, você está descendo. Você acaba caindo, né, o seu nível, porque a gente não consegue se estabilizar no reto. Então, o que que nós decidimos? Que nós vamos avançar. E para a gente avançar e conquistar coisas maiores, nós temos que nos desafiar. E esses desafios exigem um esforço, e às vezes maior do que a gente imagina. Para uns, parece que às vezes é mais simples. Ou existem coisas que a gente está fazendo aqui que tem coisas que a gente tira de letra. Por exemplo, eu tomar água para mim é de boa, porque eu já tomo muita água. Mas existem coisas que é mais desafiador. Tipo, a meditação de manhã é um exercício difícil, porque é difícil aquietar a mente e centrar ela no agora. Então, nós estamos nos desafiando para encontrar aquele objetivo que a gente alcança. Só que a gente só vai alcançar se a gente souber como é estar lá em cima. E o que que a gente tem feito? Tem estudado pessoas e tem ouvido pessoas que já alcançaram e tem vontade de continuar, porque a gente sabe que não é impossível. É todo dia fazendo as coisas, fazendo o básico com excelência. Não é fazendo o básico de qualquer maneira, porque o básico de qualquer maneira não vai levar a gente onde a gente quer chegar, né? Então aqui está escrito: o que realmente te move? Você já se perguntou por que algumas pessoas continuam firmes diante de tantos desafios, enquanto outras desistem facilmente? A resposta está em algo muito simples, mas poderoso: o seu porquê. Qual é o seu porquê? Quem tem um porquê forte enfrenta qualquer como, que é como nós vamos fazer para alcançar o que nós desejamos, né? E aí, pode passar para o próximo slide. O seu porquê é a base de toda decisão. E nós somos motivados de duas maneiras. Só existe duas coisas que nos movem. Ou é a dor, ou é o prazer, que é os ganhos. Ou é perdas ou é ganhos. Então, o que que tem motivado a gente? Nós precisamos nos automotivar e entender como fazer isso, né? E a gente está descobrindo isso todos os dias. Eu descobri o meu porquê. Eu descobri a minha dor era quando eu decidi começar a fazer minha mudança no desenvolvimento pessoal, que foi em 2017, 2018. Eu tinha uma certeza. Eu não queria mais viver mais nem um dia daquela vida medíocre que eu levava. Eu me sentia triste, infeliz. É como se caísse uma ficha. Era como se eu me iludisse numa vida que eu fingia que estava tudo bem, mas eu sabia lá no fundo que não estava. Que faltava e eu queria mais. E quando caiu minha ficha de que se eu não fizesse nada, eu estaria condenada
a viver daquela maneira até o fim, eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso. E eu lembro que na época eu estava bem sem dinheiro, eu estava trabalhando de Uber, e me veio a ideia, sabe? Eu comecei a ver vídeos, né, sobre desenvolvimento pessoal, e aí eu comecei a ouvir alguns coaches, alguns, né, psicólogos, né? E aí eu nunca tinha ouvido falar sobre coach, né? E aí quando eu comecei a ouvir, eu falei, ai meu Deus, eu quero conhecer um coach. Aí minha sobrinha falou que estava passando com uma coach que era muito boa, né? Eu falei, ai tia, eu queria te contar, porque eu sei que você gosta desses assuntos, né? E eu tô fazendo sessões de coach com uma pessoa que eu tô gostando muito. E era a Thalita. E aí eu falei, ah, eu quero também. E aí eu fui conhecer, né? Fui contar a minha história para ela, né? E aí tinha um preço, né? Semanal, e era para mim era muito desafiador pagar na época. Mas eu estava tão desesperada que eu pensei assim, eu fico sem comer, mas eu não fico sem cuidar de mim, porque eu não quero mais viver essa vida, porque a dor era maior. A dor me moveu a fazer alguma coisa. E essa dor, ela me trouxe um resultado muito rápido. Porque eu lembro que quando ela me falou, eu contei a minha história, ela falou assim, "Ah, nós vamos fazer 10 sessões e vai ser assim, cada semana é uma coisa, nós vamos trabalhar isso, mas só vai funcionar se você fizer as tarefas. Se você colocar em prática as ferramentas." E eu falei para ela assim, o que você falar para eu fazer, eu vou fazer. Mas o meu compromisso era com o meu desespero, na verdade. Eu estava tão desesperada em não continuar vivendo a vida que eu tinha, que eu falei: "O que você mandar fazer, eu faço". E aí ela começou, daí ela começou a me desafiar, né, então ela me deu, eu lembro que ela me falou assim: "Ó, você vai fazer uma lista com 50 motivos de gratidão, 50 pra semana que vem". Aí depois ela falou assim: "Olha, eu quero uma lista com 50 qualidades suas". Gente, eu não conseguia achar 5 qualidade em mim. Não sei se vocês já passaram por isso, de não encontrar valor nenhum, de não ver nada de bom, sabe, eu não enxergava nada de bom em mim. E eu falei: "Meu Deus do céu, como que eu vou achar 50?" E eu lembro que até eu achar 20, sabe, eu tinha uma semana para achar, era muito difícil, era muito difícil. Mas no finalzinho, depois que eu achei umas 30 bem suado, aí as outras 20, por quê? Porque eu entendi que eu não me enxergava, eu não via valor em mim. Mas quando eu comecei a olhar para mim e ver valor, aí eu já comecei a achar vários. Aí eu achei vários motivos bons para eu me de qualidades em mim, né, de valor, de poder, de potencial, e as coisas começaram a mudar, e eu comecei a praticar. E a doTERRA veio junto com isso, né? Eu decidi que eu queria mudar de vida, e eu escolhi a doTERRA por causa do marketing mesmo de relacionamento, e eu queria alcançar o eu queria ser Premier na época, né? Estabeleci lá Premier em 6 meses, e comecei a trabalhar com a Thalita, em 6 meses me tornei Premier mesmo. Foi do jeito que eu determinei, porque eu estava completamente motivada pela dor. Então, assim, o que te motiva? Por que você continua? Só para passar o tempo? Nós sabemos que a doTERRA é uma bênção, que ela faz muito bem para as pessoas, que ela ajuda muita gente, que ela traz cura, que se a gente só consumisse os óleos, a gente já está ganhando, só de consumir. Mas o negócio, ele traz muito benefício para muitas pessoas, e a gente vê muita gente subindo no topo, né? E eu estou analisando essas pessoas, que é a modelagem que a gente fala. Eu tô analisando essas pessoas, falei, meu Deus, o que que elas fazem de tão diferente? Né? E aí eu comecei a observar, né? E eu percebi que aquilo que elas fazem é aquilo que a gente tem que fazer. Só que elas, qual a diferença entre elas e nós, muitas vezes? Elas nunca pararam de fazer. E elas acreditaram que aí precisa de fé. Elas acreditaram que elas precisavam continuar, né? Então, aqui, ó, nós precisamos ter uma base na nossa decisão. Primeiro, o que você quer? É, o sonho da minha vida não é ter o título de diamante da Terra. O sonho da minha vida é ter o valor que eu vou ter como pessoa se eu chegar como diamante na Terra. Ou o valor, o quanto eu vou entender que eu posso, como eu vou me sentir se eu chegar nesse lugar. E o quanto minha conta bancária vai corresponder. E eu vou ter a liberdade financeira
de não precisar mais decidir as coisas por conta do dinheiro. Você já precisou tomar uma decisão assim? Os amigos vão viajar para a praia, por exemplo. Vai uma turma para a praia e você queria muito ir, é o pessoal que você gosta muito, a família vai viajar, só que precisa de dinheiro. E na data que eles vão, você não vai ter esse dinheiro para ir. O quanto eles vão gastar, você não vai ter para ir. E aí como que você toma a decisão? Ah, eu não vou porque eu não estou com vontade de ir. Ou eu não vou porque eu não tenho dinheiro. O quanto a dor de ter que falar não para muitas coisas, o pessoal vai jantar fora, eu não posso ir. É assim, a gente inventa desculpas às vezes que a gente não pode ir, mas na realidade nós não temos, dentro do nosso orçamento, condições de fazer isso. Então, o que que nós precisamos fazer? Ter consciência dessa dor de não ter. E o que que eu preciso fazer para eliminar essa dor? Que é fazer o que nós estamos fazendo. E não fazer de qualquer jeito, mas fazer com excelência. Então, você já se perguntou porque algumas pessoas continuam firmes diante de desafios. Todas as nossas decisões, aí, o segundo slide, todas as nossas decisões, o próximo, André, isso. Todas as nossas decisões são movidas por dois motivos: para evitar dor ou buscar prazer. Então, o que que a gente quer? Evitar a dor de não participar, às vezes, de muitas coisas, de não poder pagar uma escola melhor para os filhos, de não fazer um curso que a gente gostaria, de não fazer a academia que a gente gostaria, ou o tratamento estético que a gente gostaria, de fazer a compra mensal. Sabe, vocês imaginam o prazer da gente poder ir no supermercado, fazer uma compra mensal, sem olhar o preço de nada? Só poder olhar o produto e olhar pela qualidade, pelo teu gosto, e colocar tudo no carrinho que você tem vontade. Tudo. E na quantidade que você sabe que vai durar o mês inteiro, até mais do que o mês inteiro. Às vezes nós temos que ficar driblando, né, a compra para poder. Esse mês a gente pega isso, no mês que vem pega isso, vamos pegar isso aqui que está mais barato. A gente tem que você ter toda uma estratégia no supermercado, porque ainda não pode ser feito dessa forma tão livre. Então, assim, como que a gente pode evitar essa dor de não ter essa liberdade? E buscar o prazer de poder, por exemplo, ir no shopping para almoçar, para ir no cinema, para dar uma volta e de repente você vê uma bolsa do jeitinho que você gostaria e você vai lá e compra essa bolsa. Ou você vê um sapato, você vê roupa para os seus filhos e você pode simplesmente comprar sem dificuldade nenhuma. É coisa que a gente parece que nem para pensar, porque parece que é uma coisa surreal, faz parte mesmo da nossa realidade. Então, assim, como que a gente faz hoje para ter consciência de que nós temos uma dor e nós queremos eliminar essa dor? E nós estamos em busca de um prazer. E esse prazer, nós estamos nesse desafio todo para se tornar uma pessoa que merece ganhar mais. Porque o que nós desejamos mesmo é ganhar mais. É para isso nós trabalhamos, para ser reconhecidos através do salário, do dinheiro. E nós queremos receber os bônus de acordo com aquilo que a gente merece. Mas nós temos que se tornar essa pessoa que merece. Né? Então, ó, quando você entende o que dói, o que te dói tanto, você quer evitar, e o que te dá tanto prazer que você não quer perder, você acessa a sua real fonte de energia. E é essa fonte de energia que a gente está buscando. É esse tipo de consciência, clareza mental que nós precisamos ter. Isso significa que o seu porquê não é só algo bonito de escrever. Isso significa que ele precisa doer ou que você precisa atrair com força. Nós precisamos ter essa consciência. Pode ir para o próximo. Isso. O que você perde se você desistir? Tudo. Se você desistir hoje, o que você perde? Eu posso responder isso para vocês com facilidade. Abre o microfone, Ione, tá fechado seu microfone.
Abriu? Abre aí o microfone. Tá no cantinho aí do lado. Ah, abriu? Tá no cantinho do lado esquerdo aí do seu o microfone. Não tô te ouvindo. Ah, então eu vou continuar falando. Se você quiser escrever, eu leio para você, tá bom? É, qual foi a minha dor? A minha dor foi que eu parei, né, eu fiquei alguns anos fora da Doterra sem desenvolver o trabalho da Doterra. Eu trabalhei acho que até o final de 2019, acho que 2020, e depois parei, né? 2020 eu fiquei uns anos fora aí, só fazendo LRP. E mesmo não trabalhando, eu continuei recebendo bônus, porque eu me tornei premier e continuei recebendo bônus. Eu parei por quê? Porque eu precisava, eu não estava mentalmente, emocionalmente pronta para conquistar os novos níveis. E aí eu continuei acertando as outras áreas da minha vida. Aí foi relacionamento, trabalho, família. E aí eu me desenvolvi, eu cresci por dentro. E aí, quando eu decidi que eu caí em si, eu falei, gente, depois de eu ter dado tanta volta, eu falei, meu Deus, se eu não tivesse parado da terra, onde eu estaria se eu tivesse permanecido? Aí eu olhei para a Thalita, olha, eu era premier. Eu olhei para a Thalita que eu cadastrei, que foi minha, que entrou através de mim, e ela se tornou Gold. Ela passou a ganhar muito mais do que eu. E aí eu olhei para Mara, que na época a Mara era Gold. A Mara era Silver e depois se tornou Gold. É, assim. Ela tá como Platinum. Aí eu olhei para Ariadne, que era Platinum, ela é Diamante. E Blue Diamond, ela ganha muito. E eu pensei, eu fiquei 4 anos dormindo. Se eu tivesse só feito o que eu tinha que fazer, eu estaria onde? No mínimo como Platinum agora. Ganhando acima de R$ 20.000, de repente. Por quê? Eu continuo ajudando pessoas de um jeitinho bem tímido, né? Eu ajudo as pessoas que estão à minha volta, eu faço meu LRP. E eu acabo doando meus olhos, né? Eu uso muito, né? O que eu tenho, consumo um monte de coisa. E aí não sei quem tá com dor de alguma coisa. Eu pego e eu já peço no meu pedido mesmo. E vou fazendo, vou ajudando pessoas. Mas eu deixei de fazer o negócio. Porque eu deixei de acreditar em mim. Porque eu tinha uma dor. A minha dor era, eu não tinha coragem de fazer, de ficar cobrando as pessoas de fazer o LRP. Você tem essa dor? De não ter coragem de ficar cobrando as pessoas de fazerem um LRP. Eu achava que eu estava explorando as pessoas para elas ganharem em cima de mim. Eu não entendi o processo. Eu não entendi que todo mundo ganha. Não existe quem perde, existe ganha-ganha. Existe um esforço que faz todo mundo ganhar. Então, assim, nós, nós temos que tomar uma decisão. Olhar para a nossa vida e ter clareza do que você realmente quer. Então, por exemplo, para você se tornar uma grande líder, vamos imaginar, eu quero fazer esse exercício com base no PIN de Platinum. Você consegue se imaginar sendo uma Platinum? Platinum ganha em torno de 20.000 para mais. Você consegue imaginar você ganhando de verdade todo mês acima de 20.000? Quem você seria se você ganhasse todos os meses acima de 20.000? Você consegue imaginar quais seriam os teus ganhos? Como seria a sua vida? O que você poderia melhorar em você se você conseguisse ter uma renda já acima de 20.000? Seria outro nível. Mas existem algumas questões que a gente precisa ter bem consciência disso para a gente saber se realmente a gente é capaz de chegar nesse nível, né? E aí o primeiro, uma coisa o que eu quero perguntar para vocês: o que você vai perder se você tiver uma renda de. A Mara tá aqui, tá aqui com a gente. Você consegue entrar, Mara?
A sua... Eu já estou aqui, é que acho que você Ah, não me oba. viu. Eu estou aqui. E eu quero só falar umas coisinhas, que eu tenho um compromisso agora às 5. Pode falar. Eu A tenho, Mara é o nosso exemplo aqui de líder, gente, que eu quero que ela fale para vocês como é o dia a dia da Mara como Platinum, eu tenho um que melhorou na compromisso vida assim. dela. Então, eu falo que do Terra tem ônus e bônus. A gente precisa ter bem consciência disso. É uma benção, para mim só foi benção, foi resposta de oração a do Terra, porque eu estava fazendo brigadeiro para fora, fazendo pão recheado para sobreviver. E não dava para sobreviver, porque só o condomínio que eu tinha que pagar já era um absurdo. Então, eu não conseguia viver com isso. Aí eu falei, não, eu preciso de algo que eu tenha uma renda para viver bem hoje e também pensar no meu futuro. Gente, eu estou com um pedreiro aqui, desculpa, mas está barulho, né? Não estou ouvindo nada. Ah, então tá bom. E aí eu falei assim, não, eu preciso. E eu fiz fazer oração, tudo, porque aparecia muita coisa. E tudo que aparecia tinha muita. Era assim, um investimento muito alto. Eu não tinha dinheiro para investir, montar uma loja de semijoias, loja de doces de vovó, várias coisas eu recebi de proposta, porque ia muito dinheiro. Como que eu ia investir 30, 50 mil num negócio? E é isso. Qualquer portinha que você for abrir, você vai investir isso, porque você tem que pôr, você tem que colocar as suas vitrines, você tem que e depois você tem que colocar funcionário, que sozinha você não pode, não consegue ficar, tem horários. E aí eu comecei a pôr tudo no papel, falei, não, eu não vou conseguir. Eu vou continuar nisso até o meu Pai Celestial abrir as portas para mim de alguma maneira. Ele vai abrir, ele vai. E eu orava. Aí você vê como ele age, né? Primeiro veio a dor, depois de uma oração veio a dor no ombro. E eu falava assim: ai, será que essa dor que é porque eu estou mexendo brigadeiro gourmet? Todo dia eu faço brigadeiro gourmet? Eu falei: será que é disso? Ah, não sei, mas que dor. E a Ariadne me liga. Olha como é Deus. Olha como ele age. Veio a dor e veio uma amiga me ligar para dizer como eu estava. Ela falou: ai, como que você está? Ela me chama de tia, né? Ai, como que você está, tia? Eu queria saber. Aí eu falei: minha filha, com uma dor no ombro. Aí foi que eu expliquei para ela, ela falou: nossa, o Jean foi lá e fez uma foi nos Estados Unidos e assistiu é, uma conferência, parecia conferência médica, e era dos óleos essenciais da doTERRA. E ele trouxe uma caixinha, e a caixinha só tinha 10 óleos. E essa caixinha tem um óleo que ajuda muito, que é o Deep Blue. Eu vou te levar um pouquinho, eu vou aí te levar um pouquinho. E ela veio, e ela trouxe, e eu passei, e eu não dormia de dor, o médico queria me socar anti-inflamatório, eu falei, não, não vou, anti-inflamatório não. Aí eu falei, eu vou buscar uma coisa natural. E aí ela trouxe isso. Vou fazer oração pelo dinheiro, pela dor, por tudo. E ele respondeu, viu? Ele responde. Comigo é uma coisa impressionante. Aí veio, ela trouxe um pouquinho do Deep Blue para eu passar diluído no óleo de coco. Nem tinha óleo de coco, não tinha doTERRA no Brasil, não tinha nada. Aí eu passei e melhorou. No primeiro dia, não tanto. Eu continuei ainda acordando de madrugada com a dor, pondo no travesseiro. Aí no segundo dia já melhorou. E no terceiro eu dormi. Eu falei, nossa, mas um olhinho, um vidrinho desse tamanhinho, eu dormi? Nossa! Aí foi quando eu liguei para ela e falei, no terceiro dia eu dormi sem a dor. Ela falou, não, tem que passar 10 dias para desinflamar, continua passando. E o médico tinha dito que eu ia tomar anti-inflamatório para sempre, ia melhorar e passava um tempinho, eu ia voltar ao anti-inflamatório, porque a dor ia voltar, que bursite não tem cura. Aí foi quando eu falei, não, vou passar os 10 dias. A dor nunca mais voltou, não precisei do antibiótico. Então, eu falei, me apresento. Então, eu vim pelo óleo, pela dor. Aí eu falei, mas eu quero saber como eu faço para tirar a dor da minha família e quais os custos disso tudo. Aí ela veio, apresentei aqui com o Jean, em casa. Apresentou, eu não tinha dinheiro, gente. Eu não tinha dinheiro para comprar essa caixinha. Essa caixinha era em dólar, era em dólar. E eu ficava, gente, como que eu vou pagar isso? Era muito mais caro que aqui, que era dólar.
Eu falei, eu vou ter que pagar. E ela falou, não, faz o seguinte, eu vou te emprestar, eu te empresto um cartão. Eu falei, não, é a coisa que eu tenho é cartão, eu não tenho dívida. Eu não tenho dívida, cartão eu tenho. Eu vou conseguir pagar. Não, não quero, não quero, não vou entrar com dívida, não vou entrar com a minha fé, minha autossuficiência e meu trabalho. Aí foi quando eu comprei a caixinha. Acho que era US$ 130 da época, ou 150, uma coisa assim. Aí eu comprei, comecei a usar na minha família toda com problema de saúde. Dor nas colunas, travava a coluna, micose da unha, dor de cabeça, enxaqueca. E eu fui usando. Cadastrei a família toda. Cadastrei minhas filhas, cadastrei meu. Porque daí eu entendi que cadastrando eu ganhava mais. Mas eu também fiz blend para vender na cabeleireira para poder pagar meu LRP. Minha preocupação era pagar meu LRP. Porque você cadastra, mas você não vê o dinheiro de imediato, a não ser o de início rápido, que ainda é pouco, né? Mas já é alguma coisa quando você cadastra e vê o início rápido. Mas eu falei, não, eu preciso, paralelo a cadastrar, eu preciso vender meus blends. Aí o pessoal perguntava o que eu passava na pele. Eu já estava fazendo, usando frankincense, copaíba, mirra ainda não tinha, mirra não tinha. Frankincense, copaíba, que eu usava, e também era lavanda que eu usava, melaleuca para fazer meu sérum. E aí eu comecei a fazer sérum. E daí eu pedi o birra também para vender. Eu vendi o sérum bem mais. Eu investia R$ 40 e vendia por 120. Você fala em sérum, todo mundo quer, porque sérum é caríssimo, qualquer marca é caríssimo. Então foi assim o meu começo. Eu queria pagar o LRP, queria fazer negócio, porque, gente, pensa, você vai abrir um negócio, você vai abrir um negócio com 600, R$ 700 por mês? Não existe. Não existe. E do Terra só não dá certo se você desistir. E eu fiquei 2 anos fazendo brigadeiro, vendendo as coisas, fazendo do Terra tudo junto, porque eu tinha que fazer. Como que eu ia pagar? Como que eu ia pagar os Ô, compromissos? Mara, mas a pergunta que eu quero te fazer agora, qual que era a sua dor e qual é a tua dor hoje ainda? Tipo assim, qual é o lado negativo? Porque a gente tem perdas Tem, quando a gente faz. Que você falou, tem bônus e tem ônus, né? E às tem. vezes a gente não quer, a gente não, a gente se boicota, até se sabota, pensando assim, ai meu Deus, mas eu vou ter tanto trabalho lá na frente, vai ser tão ruim. Então, assim, o que que vai ter de diferente quando a gente for Platinum? O que que a gente qual vai ser a nossa rotina de líder quando a gente for Platinum? Não, você só agradece. Primeiro que só agradece. Eu fico cansada assim. Eu fico, não vou negar que eu fico. Porque eu quero atender as pessoas de uma maneira um pouquinho mais personalizada. Pouquinho não, um pocão. Então, muita gente faz reuniões enormes, põe 3, 4, 5, 10 pessoas. Quando eu faço assim, na sala, como nós fizemos a semana passada aqui, tudo bem você fazer. Mas quando eu faço assim no. é, Agora mesmo eu vou cadastrar uma pessoa, mas ela e vou encontrar com ela. Ela não decidiu cadastrar, mas eu sei que ela vai. Primeiro, eu fico aqui, ela vai, ela vai. Eu tenho um jeito, quando a pessoa quer comprar, olha, ela quer comprar 3 horas. E eu vou falar o preço normal, já vou levar os olhos, a caixinha, tudo. Eu marquei 5 horas, eu tenho que sair daqui voando. Ela vai ver a caixinha, às vezes ela não vai querer comprar, já aconteceu várias vezes de vender individual. Mas eu dou o preço normal e o preço com cadastro. Eu falo, ó, esse é o preço normal e esse é com cadastro. Aí lógico que ela quer com cadastro. Ela quer cadastrar. Aí eu falo, então leva mais esse daqui. Olha, esse daqui. Você não disse que seu marido tem uma dor na coluna? Leva a copaíba a copaíba, o Deep Blue com a copaíba, que é o rolon maravilhoso, ou então o Deep Blue pomada, que tem mais. Então, eu vou conversando para sempre, gente. Não adianta. Eu tenho uma coisa comigo que eu sou muito apegada a Deus e muito apegada ao meu companheiro maior, que é Jesus Cristo. Então, eu falo assim: o que ele faria no meu lugar? Ele vai querer curar a dor da pessoa. Eu quero curar a dor. E aí eu fico vendo qual a dor dela. Ela vai pegar agora para o filho,
que está resfriadíssimo, que está com dor de cabeça, que está com dor de garganta, ela também, tudo bem, já indiquei 3 horas, vai pegar. Mas o marido dela tem dor na coluna. Então, eu vou pela dor da pessoa. Depois, eu vou falando, daí eu vou fazer algo maior sobre o marido dela ele é concursado, ela é professora, daí eu vou falando sobre uma segunda renda. Às vezes a segunda renda, gente, para mim, não vem na hora e demora. Às vezes leva 6 meses, um ano, mas você não sabe a alegria que eu tenho em curar a dor da pessoa. Eu fico tão feliz, que isso me satisfaz. Então foi assim que eu fui chegando. Eu estou mais estacionada no Platinum, mas eu bato o Platinum, sabe? Então Deus mandou algumas pessoas para mim, depois eu conto os milagres dessas pessoas que vieram para mim e que estão fazendo negócio, mas você vai ter que recusar um convite da minha filha, que ela fica louca da vida. Mãe, vamos jantar fora hoje? Falo, filha, eu tenho uma reunião. Sexta-feira foi isso que aconteceu, Leandra. Você não vai sair comigo, com a nossa família, nós vamos comer uma pizza. Eu falei, não vou, filha. Eu tenho uma reunião que eu me comprometi. Ah, eu não acredito, eu não sei como você aguenta. Eu aguento quando eu olho o depósito que a Doterra faz e que eu ajudo você e ajudo todo mundo quando precisa. Já emprestei dinheiro para vocês. Aí eu sorrio, aguento, agradeço ao Senhor pela minha saúde, Aí, pela força que então, Ele me dá. são os ganhos que você tem, né? De poder ajudar a sua família com o recurso que você tem agora. Então, eu ajudo muito mais. Meu neto, ai, vovó, peça um cartão que eu tenho que comprar tal coisa. Como você vai pagar? Você vai me pagar, mas eu empresto. Então, são coisas que a gente faz porque você tem condições. Você abençoa a vida curando a pessoa, mas você abençoa muito com dinheiro. O dinheiro é uma benção. O dinheiro é uma coisa assim necessária para a gente ter mais poder para abençoar vidas. Não é só para pensar em você egoisticamente. Ah, eu vou fazer uma viagem para a Europa. Ah, eu vou fazer uma viagem. Eu não tenho feito viagem, não tenho. Eu já fui, mas antes da Doterra já fui para a Europa. Mas eu quero ir ainda, não conheço vários lugares. Mas tudo tem um preço. E eu falei para Deus, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar. Eu preciso pagar porque eu quero. Primeiro, eu quero ter. Fiz meu quadro de sonhos e já realizei algumas coisas do quadro de sonhos. Isso é muito importante. Você, por quê? Por que você está na Doterra? Porque você tem essa garra de se levantar de manhã. Eu levanto de manhã, faço minha oração, leio escritura, vou. Eu tenho que caminhar. A médica, eu sou muito ansiosa, tenho que caminhar 30, 40 minutos, ainda levo o cachorrinho, volto o cachorrinho, vou caminhar. Agora tem Acelera e Multiplica, eu tenho que assistir Acelera e Multiplica, mas às vezes eu marco uma outra coisa nesse horário, um Zoom, a pessoa fala, mas eu só posso agora. Eu estou no horário da Acelera e Multiplica, estou fazendo um Zoom. Então, aí já estou me ligando, mas eu já vou. Aí eu Mara, muito obrigada, viu? espera um pouquinho, Você só já tem que respondeu assim, ligando a aqui, pergunta que eu gostaria, porque você falou e bem algumas aí eu coisas. vou. Tudo tem um preço a pagar, mas o preço que eu pago hoje, eu prometo para vocês, é menor do que eu pagava quando eu tinha uma escola. Quando eu levantava cedinho, ia para a escola, saía da escola meia-noite, porque os alunos saíam 11 horas. E eu fechava a escola, eu que fechava. Eu que fechava. Eu tinha uma funcionária que ficava. Às vezes, de manhã, eu fazia as outras coisas que eu tinha que fazer em casa, na rua, tudo, mas eu ia para lá. E saía meia-noite, toda vez. Então, outra, gente. Gente, o nosso governo é um nosso maior sócio, que eu pagava de imposto. E eu falei para Deus, eu nunca mais quero pagar imposto. Desse jeito, para funcionário, imposto quando eu recebia, tudo. E o aluguel, eu falei outro dia para as meninas, eu paguei no aluguel da escola, que eu tinha uma escola, eu paguei o prédio. 18 anos pagando R$ 3.500 por mês e ainda tinha correção, eu paguei o prédio da escola, porque eu não tinha condição de dar entrada, de comprar, não tinha condição. Paguei um prédio. Então, nossa, eu sou tão grata a Deus por estar aqui, por ele ter me mostrado, e foi resposta de oração dele. Nossa, eu não tenho dúvida nenhuma. É ele, tudo ele que faz. Eu até as pessoas me procurarem, ou uma indica a outra. Ai, a Mara me curou de um tumor. A pessoa falou: a Mara me deu o frankincense para tomar, e o tumor, e o caroço que eu tinha no seio, não precisei operar. O médico disse que estacionou, virou um carocinho.
Então, são depoimentos que traz outras pessoas. Aí eu falo, indica alguém para mim, indica mais, porque vai acabando o seu círculo que você cadastrou, mas você Sim. perde indicação. Tem gente, hoje essa daí, com certeza, não vai querer agora fazer o negócio, porque eles têm renda, já são aposentados, e ela quer uma vida tranquila, mas ela vai me apresentar pessoas. Ela vai me apresentar pessoas. Eu sei, ela vai ficar e vai cadastrar. Diz que não vai cadastrar, vai comprar. A hora que eu passar para ela os valores do preço sem cadastro, eu cadastro assim. Sempre a É. pessoa me procura por um óleo específico, mas eu falo, eu vou te mostrar. Você me dá licença de eu te mostrar os benefícios dos óleos, da natureza de um Deus? Eu falo, já falo assim. Aí ela, não, pode, vamos, vamos. Aí eu cadastro. Então é assim que eu vou crescendo. Mas precisa do meu porquê. O meu porquê, que eu estou preocupada e a minha ansiedade, é a minha velhice. A minha filha, não chegou a sua velhice, mãe? Eu falei, claro que não. Não chegou. A minha velhice vai chegar e eu quero estar muito bem, muito bem, com uma renda residual muito boa. Ela, a Leandra, disse que sem trabalhar, ela tinha uma renda. E eu tenho uma outra menina que é dessa linha e que está nos Estados Unidos, que é a Manon, ela tem uma renda residual de US$ 1.000 há 4 anos, sem fazer nada, sem saber o que está acontecendo com a Doterra. US$ 1.000, sem nada. Ela não faz nada, nada. De vez em quando ela pergunta alguma coisa para mim. E eu ainda tenho que mandar para ela, aprova tal coisa. Senão, nem aprovar, ela aprova. Então, ou eu aprovo, né? Então, gente, não tem na vida negócio melhor que a do Terra. Não tem, não existe. Pode procurar, que eu fiz isso. Eu sou arrimo de família, divorciada há 40 anos, criei 4 filhos sozinha. Eu tinha que procurar algo, fiquei procurando muita coisa. Não, nada, nada era como a do Terra. E o Senhor conhece o coração da gente, sabe como a gente quer abençoar vidas, sabe como a gente quer curar pessoas, sabe como a gente quer ganhar bem, não é por egoísmo, porque eu sei que aqui é tudo gente que tem um coração voltado a Deus, nossa equipe toda. Ele é tão bom que traz gente como vocês todas aí, que acredita que existe um Deus que ouve as nossas orações, sabe os desejos justos do nosso coração, atende e faz a gente prosperar, porque a gente quer abençoar vidas. Esse é o meu propósito. Mesmo ganhando o que eu estou ganhando, graças ao Senhor, teve mês que foi assim, acho que foi em dezembro. Gente, quando eu olhei o meu saldo, eu falei, não acredito. 28 mil na minha conta? Nossa. Sabe? É de 20 para lá, sempre, sempre. Raramente eu tiro 18, raramente. Então, gente, não compensa todo o sacrifício? Claro que compensa. Isso é uma bênção na vida da gente e na vida de todas as pessoas que estão à nossa volta. Nossa família. A Leandra tem uma história que eu conto para muita gente, porque vem muita gente também já de uma idade assim como a minha, né? Aí eu falo, para com os remédios. Eu tenho uma amiga que a mãe faleceu com cirrose medicamentosa. E eu tenho Minha um mãe. médico, que é a Lisiane, ela lá do Sul, ela cadastrou com cirrose medicamentosa, e ela me liga e pergunta qual é o melhor protocolo para essa cirrose dele, porque vai demorar, ele está na fila do implante de fígado. Olha que judiação. E a mãe da Leandra não deu tempo, não deu tempo dela fazer implante de fígado. Ela Ela faleceu. descobriu em 40 dias. Ela descobriu, já não deu tempo. 40 dias ela morreu. Quando a Leandra me contou, eu conheci a mãe da Leandra. Nós íamos à casa dela, fazíamos reuniões. Eu falei, uma mulher jovem, morreu com Ativa, sessenta e né? seis anos, acho. Eu falei, Ativa, gente, 67 anos. Ela falou assim. quanto? 67. Então, sabia, eu acertei, errei por um ano. E ela era bem ativa, ela fazia chazinho, fazia bolo, trazia para a gente na reunião. Uma gracinha de mulher, uma perda lamentável, lamentável. Então, temos isso ainda nas nossas mãos, que os remédios estão amenizando o sintoma, mas está matando, matando. É uma coisa assim absurda. Essa reunião não pode pôr na mídia, hein? Mas tudo bem. A gente não pode falar sobre mal dos remédios, não pode, Ah, porque não trata do os do remédios fato. aliviam, aliviam muito. Numa emergência, tudo bem, minha família toda pegou Covid, usou antibiótico, mas todos usaram as cápsulas que eu fiz de óleo essencial. E o meu genro, que ia ser internado para ser entubado, o médico falou: não vou, porque a taxa de
Ai, como é? Ai, eu falei outro dia. A taxa de vírus está muito baixa nele. Eu não sei por quê, e ele está tão mal. Deu uma dura nele para ele Reagir, reagir, né? reagir, ele estava se entregando, e não internou ele. Daí ele falou: vai para casa, porque a sua taxa está muito baixa. Eu não sei por quê. E aí foi assim com a minha família inteira, com a minha família inteira. Então, gente, só não dá certo se você não desistir. Faça o quadro do quadro de sonhos. Coloque o seu porquê. O meu porquê é uma aposentadoria decente. Eu sou aposentada com um salário mínimo. Você acredita? Um salário mínimo. Você também, Ione, com certeza, não é? Não é? Com salário, com certeza. Eu sou aposentada assim. Teve ano que eu pagava pelo máximo, teve ano que eu pagava pelo mínimo, com a escola trabalhando feito louca, e tinha que pagar imposto, e tinha que pagar aluguel, e tinha que pagar funcionário, e não sobrava para mim. Aí o INSS fez o cálculo, o contador, e me aposentaram pelo mínimo. Não valeu o máximo. Só se eu tivesse contribuído pelo máximo, sei lá, quantos anos seguidas. Então, eu não consegui. Você acha? Quem que vive com salário mínimo? Você não consegue fazer quase nada, não é, Ione? Como que Nem você vai padaria ajudar? mais, né? Nem na padaria a gente não gasta isso. Do jeito que está o Brasil, com os impostos cada vez maiores. Então, gente, não desista, porque se desistir, não dá certo. Sei. Aí você continua, persevera, que vai dar certo. A Ana está aí quantos anos, Ana? Você está aí? Você está 5 anos. Então, foi aí que eu comecei a ganhar como silver, bati o silver. Aí eu comecei a ganhar. Mas eu trabalhava, gente, trabalhava e apresentava e trabalhava. E era da cabeleireira, e era. Agora, com o Platinum, que eu estou mais assim, trabalhando à tarde, à noite, faço, às vezes não dá para entrar em reunião, porque à tarde agora que eu vou para lá, vai sumir. Eu vou chegar o quê? Nem sei que horas que eu vou chegar. E ainda tenho compromisso com a minha igreja mais tarde. Então é isso. Eu vou Mas sair de temos lá, a, vou. mas temos a liberdade, né, Mara? A gente trabalha bastante, mas também tem os horários flexíveis que a gente pode fazer as nossas coisas, né? Sim, você pode fazer as coisas, lógico que a noite é mais complicada, às vezes eu deixo de fazer coisa que eu gosto, deixo. A minha filha briga comigo, sim, mas eu Tem é outros o dias. preço. Eu falei para ela, é o preço. Eu estou com saúde, faço tratamento de prevenção com os óleos essenciais e as minhas polivitamínicos, tomo tudo. Acabou da Doterra, eu compro outros e continuo com polivitamínico, não tomo vacina nenhuma, sou contra vacina. Eu não tomo porque eu vejo o efeito colateral, eu faço tratamento com a minha imunidade. A alimentação minha é maravilhosa, eu tomo minhas vitaminas, a vitamina C, a minha B12, a minha polivitamínico, a minha. Nossa, vitamina C, eu acho que todo mundo tinha que tomar, porque ela metaboliza todas as outras vitaminas e ajuda até com os olhos. Então, gente, se cuide da sua saúde para ficar com energia, com saúde, com força. E 80 anos para você, ó, vai passar, para mim vai passar assim, que eu nem vou sentir, eu tenho certeza. Tenho certeza, Ana. Certeza. Com saúde, que é isso que eu mais quero. Tá bom? Obrigada, viu, Parabéns, Mara? Leandro. Eu estou assistindo às vezes um pouco. A Thalita pôs o meu É, PV, assim, assisto um pouquinho, mas você está de parabéns com obrigada. essa, com esse trabalho que você está fazendo, maravilhoso, maravilhoso. Eu vou Obrigada. ver se eu vou Ela está com assistir. um pouquinho de tempo, gente. Ela falou que só ia entrar para contar a história dela rapidinho. Não sei, eu já está atrasada para o compromisso, pelo jeito, né? Já estão me ligando, me esperando. Então Tá tá bom, bom. gente. Muito Uma obrigada. tarde abençoada para vocês, viu? Tá. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, lindas. Então, gente. Ai, que bom que ela pôde entrar para contar, né? Porque é bom a gente ouvir, sabe, o que é ser um Platinum. Às vezes a gente pensa no Blue Diamond, sabe, que ganha mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Aí a gente fala assim, na minha cabeça não dá para tudo isso, não. Né? A gente olha, parece que, né, nossa realidade não. Mais 20 mil tava bom, tava, pra gente. 20 mil acho que já dá pra gente, né? E a gente ajuda, gente. Minha filha me liga pedindo também ajuda. E às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho para ajudar. Então, é hipocrisia dizer, ah, mas não é pelo dinheiro. Também é pelo dinheiro. Que os olhos são maravilhosos, a gente não tem dúvida.
que eles ajudam muitas pessoas, nós temos certeza que eles ajudam. E é muito bom a gente trabalhar com algo que faz bem para as pessoas, que a gente não tem que enganar ninguém. Né? A gente trabalha com algo que realmente tem valor. Né? Aí a pessoa fala assim, o óleo é caro. Mas, gente, ele dura. Né? Às vezes você compra um olhinho de duas em duas gotinhas que você toma por dia, dura meses. Então, assim, o valor que ele tem por gota é muito precioso, então, se não é caro. Então, a gente tem argumento para tudo. E o que que eu quero passar para vocês? Eu vou deixar essas perguntas no grupo depois para vocês. O que você vai perder se você desistir de se tornar um líder, um grande líder, como o Platinum, mais ou menos? O que que você vai perder? Eu entendi que eu ter ficado parado nesse tempo só fazendo LRP, eu perdi da oportunidade de ter ido muito longe, porque eu esfriei. Agora tem que esquentar de novo. Né? Eu já poderia ser pelo menos silver estabilizado já. Então, o que que a gente perde? Nós perdemos a oportunidade de ajudar muitas pessoas, de influenciar muitas pessoas. Porque, assim, eu tenho um valor em mim que é o que me impede de, às vezes, falar com pessoas eu não gosto nunca de prejudicar ninguém, nunca de trazer alguma coisa que traga de explorar as pessoas. Eu não quero. Então, qual que é a minha convicção? Eu preciso ajudar pessoas a vencerem para eu me tornar um grande líder. Então, para eu me tornar Gold, por exemplo, eu preciso de ter três Premier. Gente, eu vou me sentir tão feliz de saber que tem três pessoas que estão próximas a mim, porque geralmente as pessoas que crescem com você, elas são bem próximas, você cria uma amizade boa com elas. Essas pessoas, elas vão ser Premier e elas já vão ter um salário acima de 3.000. E eu já vou me sentir realizada em saber que eu vou ajudar pessoas a se tornarem. Então, assim, o que que eu vou perder se eu for uma grande líder Platinum? Eu vou perder, às vezes, um jantar que eu gostaria de ir, porque eu tenho que fazer uma reunião. Eu vou perder, a minha vergonha, porque às vezes a gente tem que perder a vergonha para poder falar para as pessoas, não é? A gente não tem que ser ousado para poder falar para as pessoas, tem que ser, às vezes, cara de pau de abordar as pessoas e falar, que nem a Thalita, né? Ela tá fazendo aula na igreja e ela faz artesanato, mas como estrategicamente ela apresenta os olhos e fala dos olhos, então assim. A gente tem que ter essa. A gente perde, às vezes, porque a gente se sente, às vezes, meio constrangido a fazer algumas coisas, mas a gente tem que ser ousado. Então a gente tem que perder a timidez para fazer Lotero. Então, assim, existem algumas perdas que a gente tem no caminho. Só que o ganho é maior. Então, assim, o que mais você ganha? Nós ganhamos força. A gente tem que valorizar o nosso porquê. E aí, ó, seu porquê tem que te emotizar, te arrepiar, te mover nos dias em que nada te motiva. E eu quero ajudar muitas pessoas, gente. Eu tenho planos já. Eu tenho planos de como eu vou montar isso. Com minha renda aumentando, eu sem dinheiro já ajudei tanta gente, já fiz tanto trabalho voluntário, imagina com dinheiro. Então, essa crença de que eu só quero ganhar o suficiente para viver é muito egoísmo. Porque aí a gente ajuda só a nossa família e a gente deixa um monte de gente de fora. Agora, se a gente ganhar mais, a gente pode ajudar mais também. Então, qual é o teu porquê? Eu amei o porquê da Mara. Envelhecer com saúde. Poder comprar todos os suplementos. Imagina, você poder comprar todos os suplementos que teu corpo precisa. Quanto tá um ômega 3? Essas vitaminas aí, tá tudo muito caro. Então a gente vai poder comprar todos os suplementos, vai poder se cuidar, fazer uma boa academia, vai poder cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, vai poder passear, vai poder viajar. Então, assim, é muito mais ganho do que perda. E se você continuar firme nesse processo de se desafiar, de subir a sua frequência, essa aqui é só uma área da sua vida que vai mudar. Teu relacionamento vai mudar. O teu relacionamento com a sua família vai mudar. A tua saúde vai melhorar. A tua autoestima vai mudar. O teu ambiente, as pessoas com que você convive vão mudar. E pode ser que você perca alguém no caminho. Pode ser que algumas pessoas se transformem. Mas pode ser que você perca pessoas que você vê que não está fazendo bem para você. Só que vai fazer parte da sua transformação.
Mas aí você tem que ter consciência do que você realmente quer. E não tem nada que possa te impedir, a não ser você mesmo. Se o teu porquê for fraco, você não vai ter clareza sobre o teu objetivo. Se você não tiver clareza, não existe ficar estacionado. Ah, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu imaginei que fosse ficar Premiere. Não, a gente cai, desce. E aí, não existe, tipo, ah, minha saúde, meu corpo tá bom assim, vou continuar assim. Não, você vai despencar. Tudo despenca, parece. Tudo cai. Saúde, placidez, disposição. Se você não praticar exercício, o teu corpo não funciona. Se você não tomar água, não funciona. Se você não fizer o exercício da gratidão, você vai encher sua mente. Sua mente vai ser povoada de negatividade, porque o nosso subconsciente vai aflorar, nossas coisas do passado vão vir. Então, o teu esforço vai te tornar uma pessoa melhor, vai te levar para uma nova frequência. E a do Terra só vai ser um dos pontos em que você vai ser feliz, que você vai se sentir realizado, fora todos os outros pontos que você vai ter, né? Então, aqui, ó, diga em voz alta com emoção. Eu estou fazendo isso por mim, pelos meus sonhos, pela minha família, pelas vidas que eu vou transformar. E eu não vou parar. Ganhos e perdas sempre existirão. Sempre. Em qualquer lugar. Vai ter o ganho e vai ter a perda. Por exemplo, ter um corpo dos sonhos. É o ganho de você poder olhar no espelho e sentir a satisfação de ter saúde, de ter o prazer, de ter autoestima, de ouvir pessoas te elogiando, é o ganho. Mas e qual é a perda? O sacrifício de exercício, o se abster de certos alimentos, isso aí são as perdas. E aí, o que que a gente. Tchau, Kátia. Depois você assiste o finalzinho lá, mas já estamos terminando. Então, assim, vai ter ganhos e vai ter perdas. Você vai ter que sacrificar o que você quer comer, vai ter pizza, às vezes você quer comer, não vai poder comer, vai ter alguns ambientes que você não vai poder mais frequentar, vai ter as perdas. Vai ter algumas amigas que vão ficar com inveja de você porque você vai estar muito bonita e vão querer se afastar de você. Isso é perda. Mas os ganhos são maiores, você tem que escolher o que você prefere. Então, ó, ganhos e perdas sempre existirão, mas só continua quem tem clareza do que realmente está em jogo. O seu porquê é o seu motor, e quando ele é forte o suficiente, nada te para. Nada te para. Então, vamos ficar firme. Nós estamos ainda no nono dia, ó, e esse aqui é só o comecinho. Tarefa. Nós temos uma tarefa, se eu vou fazer a minha hoje. Grave um vídeo curto dizendo o seu porquê. Quem perderia se você desistisse? Um recado para a sua nova versão que já alcançou tudo. Então faça esse vídeo. É bom a gente ter isso. E seja corajoso e ousado de postar os seus stories. Essa energia vai atrair pessoas com a mesma verdade no coração. Então, nós estamos sendo desafiados, mas esse desafio não é em vão. Entendeu? Vai valer a pena. Crie hábitos que sejam eternos, como essa prática da gratidão, prática de exercício, prática de água, prática de não reclamar, de deixar sua vibração alta. Crie hábitos que te levem para um nível maior, tá bom? André, você quer falar alguma coisa? Já estamos encerrando já. Fiquei muito feliz que a Mara apareceu aqui para contar a história dela para gente. Ó, nós estamos na segunda semana, construindo a ponte, trazendo clareza, comunicação e estratégia. Faça uma lista com 50 vantagens em alcançar o seu objetivo. Acrescente mais depois e leia todos os dias. Quando lembrar das vantagens que terei em alcançar meus objetivos e cumprir um plano de ação será mais fácil. Quando a gente lembra, a gente consegue fazer com mais facilidade. Desafio relâmpago, né? Que é esse 5 minutos de ação, exemplo. Hoje, 8 horas da noite, envie um áudio de 1 minuto convidando uma pessoa para conhecer os olhos. Poste no grupo um emoji quando fizer. Por que funciona?
cria um senso de urgência, leveza e ação imediata. Ninguém se sente sobrecarregado e o grupo ganha em movimento. Existe uma egrégora que nos ajuda, que nos apoia, né? É, Deus está com a gente, né? Quando a gente cria, falo que quando um ou mais se reúne, a gente cria uma força e essa força facilita para todo mundo, deixa mais leve para todo mundo. Depois, se puder pôr esse slide aqui no grupo, né? A gente ouve aí com atenção, lê com atenção e faz a tarefinha. Tá bom? Gente, é isso, viu? Muito obrigado por vocês. Fiquei feliz que hoje tinha mais gente com a gente, né? E nós vamos continuando aqui. Qualquer coisa pode me chamar no grupo no particular, tá bom? Até amanhã. Amanhã nós estamos aí de novo.